Bom, gente, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para o nosso encontro, para o nosso estudo das noites de sextas-feiras. Aqueles que estão vindo a primeira vez na casa, sejam bem-vindos. Os demais companheiros que nos acompanham semanalmente, que possamos juntos dar prosseguimento ao estudo da doutrina espírita que a gente vem realizando com tanto carinho, com tanto entusiasmo. Aos nossos amigos internautas que nos acompanham dos seus lares nesse momento, um grande abraço para todos. Conforme suplicado na prece, que os amigos espirituais possam nos ajudar para clarificar o nosso entendimento. E durante o procedimento, que também os benfeitores possam ministrar aqueles recursos energéticos, curativos, revitalizadores, porque a gente sabe que a terapêutica, o atendimento espiritual, ele vai acontecendo ao longo da nossa atividade, durante o nosso estudo. Não é só quando nós estamos dentro da cabine recebendo o passe. Então, mantenhamos a vigilância, mantenhamos os bons pensamentos, vamos abrir mão, vamos deixar de lado aquelas coisas que nos jogam para baixo, que nos incomodam. Aos nossos amigos que se encontram nos lares, eu também gostaria de sugerir que durante o procedimento do estudo, que a gente possa manter esta sintonia, porque dentro de casa é mais complicado. É um rádio que toca, é uma campainha, é um telefone. Desconecte, desligue todos os equipamentos. Se for possível, porque se tiver alguém precisando de falar emergencialmente, aí é diferente. Mas fora isso, vamos manter a nossa atenção no estudo, porque a espiritualidade que coordena essa casa, que coordena o movimento espírita, aproveitará esta sintonia para visitar os lares, para procedimentos terapêuticos dentro das casas. Se nós temos algum irmão enfermo, algum companheiro que nesse momento a gente se recorde dele, vamos fazer prece por esses companheiros. Não vamos ter na nossa atividade apenas uma atividade escolástica, um procedimento de estudo. Vamos pensar, vamos compreender, vamos refletir na importância e na transcendência de uma tarefa espírita, de um procedimento espiritual. E aí outro dia me perguntaram: Carlos Alberto, eu posso colocar um pouco de água durante a reunião? Será que os espíritos venham aqui em casa? Aí eu brinquei com essa companheira e falei assim: olha, não só vão na sua casa, como de vez em quando também eles colocam alguns fatores fluídicos, magnéticos, e eu bebo um pouquinho dessa água para me ter condição de continuar fazendo isso tudo. Quanto mais aqueles que estão em casa precisando do medicamento. Tudo depende da tua fé, da sua sintonia e da busca para estabelecer merecimento, sempre se esforçando para receber o contributo que vem das esferas maiores sob a tutela de Jesus Cristo, o nosso Mestre e Senhor. Sem delongas, com muito carinho também, endereço um abraço a todos os nossos companheiros que se encontram no chat, nos acompanhando interativamente, enviando perguntas. Boa noite para a Soni, que já abriu a reunião. Hoje nós não estamos com aqueles companheiros que acompanham, mas ela vai coordenar para nós as perguntas e as participações dentro do tema, né? Esse é o pedido, e com aquela determinação ortodoxa, que não vale pergunta difícil, né? Então vamos lá, sem delongas. Nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos. Lembram da frase da introdução de todas as nossas reuniões? Estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Aí eu me recordo da Dona Yolanda, né? Dona Yolanda, amiga nossa. Ela sentava aqui na frente, a turma antiga vai se lembrar. Todas as vezes que eu pronunciava essa frase, esse pensamento introdutório, ela repetia. Eu lembro dela repetindo com a boca.
o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, que foi editado, né, dona Yolanda? No dia 18 de abril de Aí quando eu chegava, 1857, ela repetia. Pode continuar repetindo, dona Yolanda. Então, eu sempre que inicio as atividades, repito, há 21 anos, e agora me recordo de um espírito muito amigo que foi tarefeiro dessa casa e que hoje está trabalhando por esta casa também, nas esferas espirituais. Seja bem-vinda também, Yolanda, e toda a equipe dos amigos que nos visitam essa noite. Primeira parte do livro, capítulo 4. Nós estamos semana passada iniciamos o tópico inteligência e instinto. Estão lembrados? Nós trabalhamos a questão 71. Eu vou reler e já vou entrar na questão 72 em diante. Kardec formulou assim os espíritos. A inteligência é um atributo do princípio vital? Lembram que nós estudamos princípio vital, falamos dos corpos, do perispírito, do corpo físico. Lembram? Quem está chegando agora, não se preocupe, a gente vai contextualizar. A inteligência é um atributo do princípio vital? Pergunta. Resposta: não. Pois as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Já que um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união do espírito para dar inteligência à matéria animalizada. Aí vem um comentário de Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir. Pensamento vai empreender, portanto, a vontade de agir. A consciência de sua existência e de sua individualidade, bem como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. Ponto. Esta questão foi trabalhada na última semana. Eu vou dar prosseguimento, porque senão eu não vou entrar no tema de hoje. Mas a gente vai voltar aqui. Questão 72. Qual é a fonte da inteligência? Qual é a fonte da inteligência? A fonte do princípio vital não é o fluido cósmico universal? Estão lembrados? Matéria primitiva? Então a pergunta é muito pertinente. E a inteligência? Já que ela não está vinculada ao princípio vital. A inteligência tem uma fonte? Resposta: já o dissemos. A inteligência universal. Bom, então existe uma inteligência universal e a inteligência da individualidade tem nessa inteligência universal a fonte? É isso? Não se preocupe. Pergunta 72A. Olha como é que Kardec é didático. A pergunta seguinte já vai começar a nos ajudar a entender a resposta da questão anterior. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção
de inteligência desta fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Conseguiram compreender a pergunta? O princípio vital, a energia, lembra que nós falamos? Que mantém o corpo, a vida? Tá. Então, esse princípio vital, ele tem uma fonte, que é matéria. O fluido cósmico universal é a fonte. Então, a pergunta do Kardec aqui esclarece a resposta. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, então já que existe uma inteligência universal, então se nós pegamos na fonte, que é o fluido vital, uma porção, que vai ser o nosso tônus, que vai ser o nosso quanto, que vai ser a nossa carga de vida, então na inteligência existe também uma condição do espírito ir lá, pegar uma porção dessa inteligência, assimilar, não é? Da mesma forma com que pegamos o oxigênio, como pegamos o fluido universal. Vocês entenderam a pergunta? Então vamos ver o que os espíritos vão responder. Vocês estão... Apertem os cintos. Vocês estão bem na cadeira? Apertem os cintos, porque pode ser que a nave vai colidir em algum lugar. A Márcia até ficou preocupada ali. Mas pode ficar tranquilo, não tem terrorista aqui para derrubar a nave, não. Porque está uma luta agora por aí. Agora até essa. Esse mundo nosso está bom demais. Continuando. Isto é apenas uma comparação. Isso não é uma comparação? Olha que interessante, por isso é que eu gosto de ver as traduções. Pra vocês verem como é que uma tradução muda o contexto da resposta. A sua edição do Livro dos Espíritos, quem é o tradutor? Olha para mim. Ah, Herculano Pires pela capa. Ou Salvador Gentili? Ah, eu estou aqui com a do Noleto. Salvador Gentili. Eu estou aqui com o do Noleto. Noleto fez uma atualização da tradução do Guilherme Ribeiro, que é a melhor. Vocês verem como que as coisas vão se modificando com as traduções, por exemplo, da Bíblia. O que foi, Dora, que você está... A sua... Olha, mostra a capa que eu te falo. Você está com a fonte. Por gentileza, a nossa querida escriba, a nossa professora, a nossa orientadora Dora, leia por gentileza a resposta. Ah, só um minuto. Opa! Esqueci. Leia aí. Fala aí. Isto não passa de simples comparação, todavia inexata. Então para. Só um minutinho. Isto não passa de apenas uma comparação. Todavia inexata. Leia a sua resposta de novo. Só a primeira frase. Isso não é mais que uma comparação e que não é exato. Agora o Noleto. Isto é apenas uma comparação. Olha como é que ele inverteu a frase. Aqui fica mais didático. Pegaram? Isto é apenas uma comparação. Não estou discutindo o sexo dos anjos, não, tá? Mas é só para a gente entender como que se estuda. A gente tem que tomar cuidado. Para não ir no impacto da letra. Porque senão você morre com a letra. Isto é apenas uma comparação. Mas que não é exata. Então vamos voltar para a nossa ideia. Nós estamos pegando uma porção da inteligência universal, assimilando? No fundo, não. Isso é apenas uma comparação. Porque se fosse assim, eu mandaria um fax, um e-mail, um pedido para Deus, para ele enviar uma porção, porque eu queria ficar mais inteligente. Aí é porção mágica. Gostei da criatividade da Gislene. Aí seria porção mágica. Continuando. Porque a inteligência é uma
faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, como sabes, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. E esta é uma delas. Ou seja, nós ainda precisamos de trabalhar mais um pouquinho para lá na frente a gente entender isso. Por isso é que está dizendo aqui que há coisas que não é dado ao homem penetrar. Eu sou muito cuidadoso quando os espíritos falam isso. Eu estou entendendo o que eles estão dizendo. Mas na hora que eu estou expondo, eu falo com cuidado. Porque se eu falar de uma forma equivocada, eu vou estar repetindo assim: isto é o mistério de Deus. Fechem o livro, pode ir embora para casa. Esta era a posição dos teólogos que não tinham elementos para explicar lá atrás. Por isso é que alimentou-se aqueles dogmas de Santíssima Trindade, de mistérios e etc. E quanto mais se coloca a palavra mistério, mais o indivíduo quer... Opa, se é mistério, eu quero descobrir. Não é verdade? E esse mistério era para tentar colocar o indivíduo numa posição de subalternidade e, de uma certa forma também, trazer uma sabedoria vaidosa para aqueles que se diziam representantes. Então eu tinha que fazer uma referência, eu tinha que bater na porta, porque quem podia interpretar eram apenas os sacerdotes. Entenderam? Então aqui eu estou sendo cuidadoso, porque esta é minha obrigação com a doutrina espírita, é minha responsabilidade. Mas voltando ao raciocínio, tem assuntos que a gente precisa de mais elementos, senhor Murta, para a gente chegar lá. E, por gentileza, e foi Jesus, essa cadeira está fora de lugar, pode tirar ela, encaixa ela aqui, aí, é isso aí, você está na sua casa, você coloca a cadeira onde você achar melhor. Por isso é que Jesus disse assim, que é necessário que ele fosse, capítulo 14 do Evangelho de João, que depois ele enviaria o Consolador, porque os discípulos não podiam suportar tudo que ele tinha que dizer. Aí ele fala assim, é necessário que eu vá, que o Consolador venha, para que o Consolador vos faça relembrar de tudo que eu vos tenho ensinado e dizer mais. Foi Jesus. Ou seja, naquela época a gente não podia. Jesus não podia falar de perispírito, não. Vocês imaginaram? Se ele fosse falar sobre perispírito, sobre questões moleculares, sobre peso, né? Sobre densidade, sobre gênero, sobre as questões espirituais. Vocês imaginaram se ele fosse explicar os fenômenos que ele promovia? Ele conhecia. Não teríamos discernimento. Foi necessário que a filosofia e a ciência, a humanidade se desenvolvesse no espaço e no tempo, para que hoje a gente possa, por exemplo, conversar sobre o passe magnético, sobre a mediunidade que é praticada nas casas espíritas, como uma faculdade. A inteligência é faculdade. A mediunidade é uma faculdade. A mediunidade é uma sensibilidade. A mediunidade é um recurso. Então hoje a gente fala da mediunidade de uma forma muito tranquila. Antes era um fenômeno. Antes era uma coisa de Deus. Antes era só os poderosos, só os santos que poderiam impor as mãos e curar. O passe magnético, qualquer pessoa pode curar. Qualquer pessoa pode se transformar num intermediário que promova benefícios, porque é energia. Agora, é óbvio que quem conhece mais, quem estuda, quem se prepara, vai ser um instrumento mais apto. Nós não temos os cursos de passe na casa espírita?
Os médios não vão se preparando? Quantos cursos de passe que você fez, Gino? 2, né? Quantos livros sobre passe que você já leu? Não me responda, porque os 2 cursos já me deixou desanimado. Estou brincando com ele, porque eu sou amigo dele, tenho liberdade, não estou sendo irreverente com ele. Mas estou pegando ele para Cristo para dar um sinal. Porque tem passista que fez um curso de passe e falou assim, eu sou o cara. Como se cursinho ensinasse alguma coisa. Ai, ai, ai. A gente tem a oportunidade de organizar as ideias diante de pessoas mais experientes, de livros, de uma didática, etc. Agora, você fez um curso de passe e se deu satisfeito, meu amigo, tu vai ser um passista dos comuns. Estou incentivando vaidade. Mas tudo que você faz, lá no seu trabalho, você trabalha numa empresa que constantemente não oferece treinamento, qualificação, não é? É aprimoramento nosso. A reunião espírita, a função dela, além de nos acolher, de nos consolar, de cuidar da gente, os espíritos, do intercâmbio com o mundo espiritual. Aqui nesse lado aqui só senta espíritos, vocês já observaram? Porque aqui, eu estou falando dos espíritos, eles estão aqui, mas o povo não senta. Pode sentar junto com os espíritos, viu, gente? Não precisa deles saírem, não, porque eles estão em outras dimensões, tá? Mas nós somos espíritos sentados. Pois é, não sei. Mas então, mas a casa espírita também oferece para nós recursos para que a gente possa estar refletindo sobre a vida. É um treinamento, é um objetivo, a qualificação nossa. Certo? Então, dito posto, vamos voltar. Além disso, como sabeis, há coisas que o homem não é dado a penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Ficou claro isso que eu quis dizer? Beleza. Agora, o legal da história é que a gente só está no iníciozinho do Livro dos Espíritos. Se a gente continuar no estudo do Livro dos Espíritos, essa questão aqui que tem coisas que não é dado ao homem compreender, a gente vai resolver quando a gente chegar aqui. Ok? É só uma dica. Questão 73. Alguma participação, Sonia? Tá. O instinto. Nós falamos de inteligência, porção. E agora o instinto? Porque o tema é inteligência e instinto. Continuando. Não se preocupe. Vocês estão acompanhando uma manifestação psicofônica. É, exatamente. O instinto é independente da inteligência? O instinto é independente da inteligência? Desliga o som para mim. O instinto é independente da inteligência? Reflexo. Vamos com calma. Tá certo. Veja bem, nós não estamos falando da inteligência. Agora o assunto entrou. E o instinto? Foi dito aqui anteriormente que existem animais que têm instintos, mas que não têm inteligência. Certo? Então aqui a pergunta já vai entrar no campo do instinto. O instinto é independente da inteligência? Eu vou ler a resposta e eu vou explicar com mais calma. Resposta: não exatamente. Porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres proveem as suas necessidades. Olha que interessante. O que ele quer dizer que o instinto é uma espécie de inteligência, porém não é uma inteligência racional? O animal tem os seus instintos, certo? Instinto de conservação animal. O animal tem inteligência discursiva, cognitiva, no sentido amplo. O animal analisa, tira deduções. O animal tem capacidade de sair perguntando? Não tem. A inteligência dele é uma inteligência ainda primitiva. Você quer falar? Por favor.
Mas, Roberto, o animal ele não tem alguma inteligência porque ele não aprende? Pois é. Então, vamos com calma. Vamos com calma. No reino animal existe uma escala. Vamos no grupo para depois a gente partir para as espécies. Então, se existe uma escala no reino animal, eu quero dizer o seguinte: existem animais que são mais evoluídos do que outros. Tá claro? Então, por exemplo, quando a gente fala dos animais dentro da nossa dinâmica da cidade, né, do campo, onde nós temos o convívio com animais que são domesticados, a gente vê claramente nesses seres, né, que eles têm alguns tipos de inteligência. Que a gente chama de insight. Não, o insight é a conclusão, não é o caso deles. Vamos com calma. Vamos com calma que a gente chega lá. A ciência hoje nos ajuda no que remonta à inteligência humana. Nós temos várias inteligências. Nós temos a inteligência emocional. Nós temos a inteligência racional. A inteligência emocional, ela vai se graduar. Você pode ter pouca inteligência emocional ou muita inteligência emocional. Eu não gosto de pouca ou muita, porque quantificar é complicado. Vamos dizer assim, você pode ter uma inteligência mais desenvolvida ou menos desenvolvida no campo emocional. Quer um exemplo? Quando somos imaturos emocionalmente, qualquer impactozinho pode nos levar à derrocada. Qualquer noticiazinha é o suficiente para levar o indivíduo para o desequilíbrio. Não é isso, Tatiana? Ó, Tatiana, eu gosto quando você fica aqui, ó. Ela fica escondidinha lá. Eu preciso do apoio aqui, né? Como Denise hoje, ela só mudou para o lado de lá. Você só precisa acordar, porque senão o povo dorme. Existem pessoas que têm maturidade emocional para lidar com os fatos. Agora, essa maturidade tem a ver com conhecimento e vivência. Conhecimento e vivência. Querem um exemplo? Nós, espíritas, lidamos com uma realidade cotidiana chamada reencarnação, imortalidade, mediunidade. Isso para nós é assunto toda hora. Embora alguns sejam espíritas só no centro espírita. Fora do centro, nem toca no assunto espiritismo. É lógico que você não precisa ficar tocando no assunto, mas o espiritismo toca a minha intimidade o tempo todo. Deu aí? Por nós sermos espíritas, não significa que nós estamos com uma inteligência desenvolvida no campo racional, emocional, cognitivo, para lidar, por exemplo, com a doença, com a desencarnação, com a morte do corpo físico. Pegaram lá? Entenderam o que eu quis dizer? Agora, para quem tem a vivência, que tem um lastro, o conhecimento favorece muito lidar com a doença, com o envelhecimento, com a morte, com a desencarnação. Isso é um fator de uma inteligência desenvolvida ou não. Pegou lá? Eu sou espírita. Eu estou estudando aqui Evangelho. Jesus propõe para mim que a caridade é a mola impulsionadora para libertar o espírito. Eu estou buscando lá, como se fosse buscando lá uma porção da sabedoria, conforme a questão anterior. Aí eu recolho, mas quando essa que eu estou recolhendo, parcela dessa inteligência universal, que eu vou partir para a prática, eu não vou experienciar, eu não vou viver com o que eu recolhi de um livro. Eu vou lidar com os elementos que eu trago na minha bagagem. Elementos que estão sendo constituídos, ampliados, dinamizados em muitas encarnações. Pegou lá?
Então eu posso, dentro do Espiritismo, lidar com muita tranquilidade com a desencarnação. E é isso que eu treino, todo dia. Porque todo dia eu estou morrendo. O meu corpo está morrendo. Entenderam? Mas quando me perguntam como é que você está, eu falo assim, maravilhosamente bem, cada vez mais jovem. Casalberto, mas você está enganando os outros, porque está na cara. Eu falo assim, olha, o que está na cara não está no coração. Porque na realidade é o seguinte, quando eu falo estou maravilhosamente bem, cada vez mais jovial, eu não estou querendo te convencer. Mas eu estou trabalhando na minha intimidade a minha preparação para chegar no mundo espiritual jovial. Para mim chegar no mundo espiritual jovial, a trajetória começa aqui, agora. Como que inclusive eu posso ter uma velhice com qualidade se eu cultuo a morte desde os meus 50 anos de idade? Eu vou ter uma velhice tenebrosa. Pegou lá? Eu pulei para a desencarnação, que aí fica todo mundo naquela, né? É aqui e é lá. Mas isso é didático, porque na realidade a vida após a morte é apenas nada mais do que a continuidade. Essa noite eu tive um encontro belíssimo com um amigo espírita. Nós dialogamos boa parte da nossa noite. E ele me falava como ele está se preparando para desencarnar. E como ele instaurou esse processo há 30 anos atrás. Eu achei magnânimo, e por isso que eu estou contando aqui para vocês também. Porque agora estou decidido. Estou entrando nesse circuito. Estou declarando publicamente. O corpo está morrendo. Mas o espírito não. Pegou lá? O que eu estou fazendo com isso, sou morto? Estou fazendo um treinamento, um condicionamento, para me potencializar a minha inteligência. Para me adquirir bagagem, para lidar com os fenômenos naturais da vida. Mas eu estou fazendo isso racionalmente. Pegou aí, Gislene? Racionalmente. Eu estou estabelecendo, estou desenhando um plano. Estou arquitetando uma estratégia. Mas a realidade pode dar diferente. Por quê? Porque na hora que eu for para o dia a dia, eu vou lidar com os elementos que eu tenho. Porque esse projeto ele é virtual. Pegou, Ângelo? O seu cachorrinho não pode fazer isso. Porque o seu cachorrinho, ele tem uma, vamos dizer assim, ele não tem essa complexidade de inteligências para ele trabalhar. Ele trabalha sob o impacto das circunstâncias que vêm de fora. Ele não trabalha num plano de espontaneidade ainda. Porque ele não tem uma inteligência que elabora, que questiona, de manhã vai chover, não vai. Não, ele se move por impulsos instintivos que chama-se, de uma forma sintética, instinto de conservação, de preservação. E na preservação envolve, por exemplo, a questão da multiplicação da sua própria espécie, impulsionado pelo próprio instinto, que é um desejo em fase bem rudimentar, para lá na frente se transformar em atração consciente, uma paixão que impulsiona uma série de procedimentos de emoção, de sentimentos. Pegou lá? Então, você está lá com o seu cão. Vou pegar uma imagem de ontem. Eu inadvertidamente pisei na patinha da rainha lá de casa. Porque é uma rainha, nunca vi. Nunca vi. É rainha mesmo. Eu fico assim, Jesus. Ela estava esperando, apaixonada comigo. Me ama de paixão. Não é assim que a gente fala aqui em Minas? A minha cachorrinha. Sabe que hora que ela me ama? Nos horários da minha alimentação. E ela é um reloginho extraordinário, Denise. Que fala assim, tá na hora do lanche, Casalberto. Vai lá. Lambe meu pé, olha para mim com uma cara, Jesus.
Olha, é uma ternura, é um negócio assim espantoso. Aí fica todo mundo assim, essa cachorra veio das esferas resplandecentes de Sírios. Não tem nada disso. Ela está sob o regime de impulsos. Pavlov, Aksakov, essa turma toda estudou esses reflexos condicionados. E nos mostram como que é o procedimento nesses reinos. Agora é óbvio que o condicionamento do cão, estou pegando o cão como aquele domesticado. Se for trabalhar esses condicionamentos ao nível de um animal que está em faixas mais embrutecidas, vai ser complexo você trabalhar a educação, não é educação, a domesticação dessas feras. Eles não estão ainda num estágio evolutivo que ofereça condições deles serem domesticados com mais amplitude. Não sei se deu lá. Agora, você não tente domesticar a barata que caminha pela sua casa. Não pense você que o lagarto, os répteis estão elaborando, estão já vibrando na faixa da vida mental. Não. Porque eles ainda não têm a estrutura do campo, do corpo mental formado. Pegou lá? Então, é nesse sentido. Agora, dentro dos domesticados, você tem os que são mais, vamos dizer assim, mais perspicazes do que outros. Dentro dos possíveis domesticados, você encontra cães com índole mais bravas, não é? mais violentas, sem indução para que sejam mais irascíveis, mais agitados. Não sei se deu lá. Puxa vida, se eu falar do cachorro, vai aqui a noite toda. Mas tem cães que possuem sensibilidade extrasensória. O que é isso, Casalberto? Extrasensória. Eu estou dizendo que existem cães, gatos, que registram o mundo espiritual, enquanto outros não. Opa, então aqui a conversa já começa a tomar um rumo interessante. Mas é fato. É fato. Todos aqui, se for vasculhar, tem histórias. Tem histórias. Por exemplo, do dono do cachorro que morreu, e o cachorro morre em seguida por angústia, entra em depressão, ou quando aquele que era que o cão tinha um vínculo maior, desencarna, vez por outra essa pessoa, esse espírito se faz presente, o animal registra a presença e tem comportamentos tais quais quando o indivíduo estava encarnado e ficar todo mundo sem entender dentro de casa, isso é faculdade sensorial. Pegaram lá? E com isso a gente pode entender também que a sensibilidade de alguns animais é tão aguçada que transcende as percepções nossas, auditivas, olfativas. E que efetivamente também caracterizam uma percepção no que remonta a fatores que nós não percebemos, como a nossa vibração. Os animais identificam quando você está mais agitado, quando você está mais angustiado. Existem histórias assim extraordinárias. O indivíduo está depressivo e está lá o cão chamando ele para uma realidade. Sai disso aí, você está mal, viu? Agora ele está assim, não tomou remédio hoje, está com depressão, muda de terapeuta. Ele não tem essa capacidade. Então, o instinto, só para completar e passar para a Sonia, o instinto é um tipo de inteligência primitiva, rudimentar. Aí vem aquela pergunta, e o homem? Nós temos instintos. Nós somos seres inteligentes. Sim, mas numa faixa ainda bem anterior, tá? Bem anterior. Ele tem uma capacidade de registrar e de repetir, mas não significa que ele está elaborando como o cão elabora, ok?
mas é um tipo de condicionamento muito interessante para se pesquisar. Mas eu queria dizer o seguinte, o homem. Por que nós... A inteligência surge no homem a partir da sua desenvoltura espiritual. Mas a inteligência, ela não prescinde da base que é o instinto. Então o nosso organismo, por exemplo, o nosso corpo, ele trabalha sobre impulsos, sobre reflexos que foram condicionados. O próprio desenvolvimento de um embrião, um feto, se dá dentro de um mecanismo instintivo. O feto não está assim, agora vai crescer um braço, agora vai crescer... agora, daqui a pouco eu quero cabelinho, é pretinho, é lourinho. Não tem isso. São os princípios instintivos que ele traz na metabolização que ele aprendeu, assimilou ao longo de bilhões e bilhões de anos. Ali, o espírito está gerenciando não conscientemente. Porque o embrião está sendo desenvolvido a partir do instante em que há a concepção, que existe o campo mental que opera inconscientemente, e não necessariamente o espírito que está reencarnado, ele está vinculado àquele processo de uma forma adormecida. O que eu quero dizer? O feto está se desenvolvendo, e o espírito, dependendo da condição espiritual dele, está ligado por laços magnéticos, fluídicos, ok? Mas ele está no mundo espiritual, passeando, conversando, dialogando com os pais, combinando como é que vai ser. Pegou lá? Isso dependendo da desenvoltura do espírito. Porque tem espírito que vai estar dormindo lá no líquido amniótico. Aí ele vai estar acompanhando o processo. De vez em quando ele bate na portinha. Mamãe, estou aqui. Depende, portanto, da maturidade, da desenvoltura espiritual. Por isso que não existe duas situações iguais no universo. Não existe duas folhas iguais. Só um instante, Rodrigo, eu vou passar para você. Primeiras manifestações do recém-nascido, o que prepondera, o instinto ou a inteligência? O instinto. O instinto, sobrevivência. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E aqui vem o Marinalva Mello. Os animais têm inteligência limitada, porque não são dotados de livre-arbítrio? Só um instante. Os animais possuem inteligência limitada. Não possuem pensamento contínuo, pensamento fragmentário. Eu ia te dizer, agora chegou a hora. O salto de qualidade do animal para sair de uma fase para ir para outra se dá por uma palavra chamada, por André Luiz, de curiosidade. É na curiosidade que você usou o insight, né? É na curiosidade que é como se ele tomasse um choque e se impulsionasse para uma outra situação. Um dia eu contei aqui, eu adoro ver os animais, prestar atenção nos animais. Você está lá, imagine uma cena. Está lá o cão deitado lá no terreiro. Você está vendo. Aí de repente ele está lá tirando aquela pestana, né? Aquela vida boa, né? Esperando tudo que cai do céu, que Jesus abençoa, que vem o prêmio da Mega, que muda, sai o partido tal para o partido outro, que agora tudo vai virar uma beleza. Aí ele está naquele sono, que ele desdobra, né? Desdobra. Ele tem um sonho, né? Porque não dá para desdobrar, porque ele ainda, a mente dele não dá condição para que ele se apresente com exuberância no mundo espiritual. Por isso é que o animal, quando desencarna, ele reencarna rápido. Ele não fica lá no mundo espiritual, vai para o umbral, ele vai para as esferas maiores, vai sofrer, não tem isso não. Ele não tem sustentação para se manter estruturado no mundo espiritual. Então desencarna. Automaticamente, por uma atração magnética, instintiva, eles retornam para os núcleos que já vão os conduzir para o processo da reencarnação, se eu posso assim dizer. É, a reencarnação,
Né? Se fosse folha, que era enfoliação. Só um minutinho. Então, olha que interessante. Denise não gostou do enfoliação, não, Denise? É igual no reino, né, do mineral, é em mineração, é natural, é encarnação, é enfoliação. Estou muito criativo, graças a Deus estou criativo. Então, mas isso é interessante a gente observar, que esse fato da sustentação e do despertamento pela curiosidade é que faz, portanto, ele que estava deitado, tirando uma pestana no terreiro, aí de repente vem um pássaro. E o pássaro vai lá pegar algum alimento perto do animal. A presença daquele pássaro vai automaticamente despertar o instinto dele de preservação. E aí ele pode se sentir ameaçado ou não. Como ele pode começar a observar o pássaro porque ele tem um ímpeto de abocanhar o pássaro. Então ele está dentro de um movimento perceptivo. Ele está sendo convidado para ter curiosidade para sair daquela zona da acomodação que ele se encontra. Por isso que eu estou falando sobre a curiosidade. Porque a curiosidade vai estar convidando-o para novos procedimentos, para se instaurar novos reflexos que vão impulsioná-lo. Você veio para a casa espírita, quantos passos que você deu até chegar aqui? Você contou? Não precisa de contar. Aliás, nem conta o que aconteceu no caminho. Porque já está condicionado. Você, a sua inteligência, no seu sentido consciente, não está acompanhando os seus batimentos cardíacos. Isso é consolidação. Na hora do perigo, é acionado a preservação, que vai automaticamente agir por impulsos inteligentíssimos. Já viram aquelas histórias? Na hora do aperto, não sei o que eu encontrei a saída. Não sei como eu encontrei a força para pular aquela riba. Olha, se eu fosse pensar, eu não ia pular, porque aquele negócio... Olha, se imaginasse eu chegar naquele buraco, eu tinha que sair lá do outro lado. Não, não vai dar, eu não dou conta. Ah, meu amigo, na hora do perigo, deu aí? Aí tu vai buscar na sua memória espiritual aqueles saltos felinos que foram dados no passado. Isso tudo está na sua memória. Não significa que tu foi gato. Está lutando para continuar a ser gato agora, né? E o trem só vai piorando. Acha que vai ser gato a vida toda. Ei, você só, já que ela falou que eu estou criativo hoje, né, Denise? Vai ser gato a vida toda, não. Não significa... Aí teve um dia que a gente estava falando, né, que o princípio espiritual, ele estagia no mineral, no vegetal, no animal, até chegar no hominal, né? Aí o companheiro virou para mim, Sr. Carlos Alberto, então, será então que eu fui alface? Esta foi ótima. Mas é para vocês terem uma ideia. A pergunta é inteligente. Ela é engraçada, mas ela é inteligente. Agora, como que eu vou responder para o indivíduo que me faz uma pergunta dessa? Em 2, 3 minutos, como que funciona o processo evolutivo do princípio do psiquismo, do princípio inteligente, do PI, né? Princípio inteligente, quando a mônada celestial é criada por Deus, lançada no universo, é uma história que precisamos de cuidado. Sonia ia falar. Pois é, só arrematando, né, o pessoal do chat aqui, que eles estão perguntando aqui se então os nossos órgãos são instintivos, né? Todo funcionamento é instintivo. Do organismo. Sim. Agora, eu queria só completar sobre os animais, Carlos Alberto, que existem coisas que a nossa ciência ainda não tem condições, né, como sempre a gente sabe, de chegar até onde os animais e nós mesmos, homens como animais, temos condições. O cérebro é uma incógnita ainda. Existem animais hoje já treinados, crianças que têm ataques epiléticos, que têm convulsões, o cachorro tem condição de antecipadamente da crise, né, quando vem a crise convulsiva, já avisar que a criança vai entrar em crise convulsiva.
Sim. E também Casos conhecidos. a glicose. Já tem animais, já tem cachorros, cães já adestrados, a gente não sabe o porquê, que avisam o seu dono que está na hora de tomar insulina, que a glicose dele baixou. Então, são instintos que nós não conhecemos. Percepções. Percepções. O cão, por exemplo, quem passa por treinamento de combate, etc., sabe que, por exemplo, quando vai enfrentar um animal, você não pode permitir uma alteração química, emocional, porque se você ficar tenso, você vai injetar uma carga de adrenalina descompensada na sua corrente sanguínea. Isto exala, isto proporciona uma alteração magnética no seu campo que é percebido pelo animal. Aí, e o vai incomodar, o que faz com que ele realmente parta para o ataque. Isso é treinamento no campo, né? Enfim, então existem percepções que são extremamente interessantes e que o homem vai descobrindo o potencial dos animais e vai investindo nesse processo, inclusive contribuindo e trazendo-os para uma convivência cada vez mais próxima do homem. Não tenhamos dúvida de que, embora a gente leve muitas vezes, né, de uma forma até cômica esse assunto, né, e eu falei da rainha lá de casa, e existe muito exagero, mas a convivência dos animais nos dias atuais representam aspectos muito interessantes com relação ao futuro. Agora, é melhor a gente ter um pouquinho de cuidado, porque na sociedade atual de tanto individualismo, de tanto egoísmo, onde as pessoas estão cada vez mais distantes uma das outras, um número muito considerável de pessoas passam a adotar animais para substituir, fazer uma transferência para os animais que deveria ser o seu relacionamento com os seus pares, com aqueles que estamos no mesmo nível evolutivo, ok? Então, tirar o marido da cama para pôr a cachorra, dá separação. Casalberto, aposto que está acontecendo lá na sua casa. Não está. Por enquanto, não. Estou brincando com vocês. Vocês pegaram aí a ideia? Você vai deixar de relacionar com a sua tia, porque você tem que levar o cachorro no pet shop? Ou chega uma visita na sua casa, a pessoa não pode sentar no sofá porque a gatinha está esparramada lá. Tem pessoas que não gostam. Então eu deixo de receber com qualidade uma pessoa, porque quem domina a minha esfera de ação é o animal. Quer dizer, eu estou fazendo um movimento contraproducente com a evolução, porque está escrito por Moisés no livro Gênesis, que o homem domine o reino animal, e não o contrário. Pegaram lá o que eu quis dizer? Isso é imaturidade emocional. Isso é descompensação no que remonta às nossas responsabilidades na vida. Agora, gente, a história é rica, pródiga de convívios do ser humano com os reinos inferiores de uma forma extremamente amiga, bonita, perfeita, sem que houvesse substituição, inversão de valores. Deu aí? Aí eu vejo na minha frente o Zorro. Lembra do Zorro? Com o seu cavalo Silver. É Silver, né? Qual? Aí tem dois. Aí complicou minha vida. O Zorro tinha o Silver e tinha o Tornado. 2 cavalos. Então ele era realmente um super-herói. Rodrigo, você queria falar? Gerson, por favor, Rodrigo. Rodrigo, vamos lá que o tempo está correndo. Com o cavalo do Zorro agora. Falando sobre a inteligência. E eu fiquei sabendo que no mundo superior, o Sargento Garcia é amigo do Zorro. Vai lá. A inteligência do nosso espírito, quando a gente desencarna, para uma outra encarnação, ela tem uma evolução. Fala inteligência mesmo, assim, em geral. A pessoa passa a ser mais inteligente, ou também pode ser prejudicada também. Assim, não é travar a inteligência, mas
uma encarnação passada a pessoa tem uma inteligência superior e na outra encarnação à frente ser prejudicada, alguma coisa assim? Por alguma ação dele, entendeu? Tá, Rodrigo, pergunta inteligente, importante para nós. Fecha para mim. Eu vi hoje, circunstancialmente, eu estava organizando o nosso blog de divulgação doutrinária e chegou uma matéria, eu não li a matéria. Chegou uma matéria que, e por não ler, eu não replico, porque eu tenho responsabilidade. Mas eu li rapidamente, eu vi uma fotografia de uma criança com hidrocefalia, muito ostensiva, e ali o título era que é um texto, é uma história narrada por Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico Xavier, de um advogado que numa existência anterior usou da sua inteligência para fazer muitas coisas complicadas. Ele era um advogado brilhante, mas a sua inteligência foi se enovelando para perpetrar o mal, as dificuldades, né? E diga-se de passagem, existem algumas profissões, meu amigo, que a gente tem que orar muito por estes profissionais. Existem profissões que devemos orar muito pelos profissionais. Em todos os setores, tá? Em todos os setores, mas essa história, quando a gente lê, a gente fica preocupado. E ele fez tantas coisas complicadas que chegou no mundo espiritual com a mente completamente desalinhada, envolvido por dramas, por culpas, porque o mundo espiritual, se aqui a gente se permite se envolver com os enganos, com o canto da sereia, chega um momento que eu até, ultimamente, eu tenho refletido muito sobre isso e é minha responsabilidade dividir isso. Porque a doutrina espírita, para nós temos que tomar muito cuidado para não ficar separando o mundo espiritual do mundo da terra. Que é uma tendência natural nossa, tá? Porque antes era inferno, purgatório e céu. E agora é o mundo espiritual e a terra. E a gente analisa da mesma maneira equivocada. Da mesma maneira equivocada. Então eu quero dizer o seguinte, que a vida é sábia. A vida é sábia. Tudo que chega para nós tem um objetivo do alto. Então, quando nós nos engaiolamos, quando nós insistimos em permanecer na zona de conforto, da vaidade, do egoísmo, um dia a vida vai nos convidar para sair dessa situação. E quando, por exemplo, um diagnóstico de uma doença grave chega, é o suficiente para o indivíduo ser balançado. É o mesmo que acontece quando o indivíduo desencarna. Que tem alguns casos que o indivíduo tem que desencarnar. Que aqui pode até parecer doença que não vai mudar, não. É para perder a família inteira que vai continuar na mesma. O que acontece? Vem a desencarnação. Como punição? Não. Como um convite para que o indivíduo, circunstancialmente, perceba tudo isso. Perceba a realidade. Entendeu, Rodrigo? Então, existem situações que aí o indivíduo vai tomar aquela burdunhada, né? Ele vai tomar aquela pancada, desencarnou. Aí no mundo espiritual, a mente dele, ele foi desalinhando ela ao longo da vida, ele vai chegar no mundo espiritual, ele pode viver situações mais complexas que a gente possa imaginar. Existem espíritos que desencarnam, eles ficam loucos. Aqui, em tese, sanidade. Chega do lado de lá, surtam. Existem desencarnações que o espírito entra num processo de embotamento. Entra num processo catatônico. Leiam os livros do André Luiz. A gente vai ver alas que eles visitam no mundo espiritual, nos hospitais, que tem espírito lá que estão como se estivessem engavetados. Tem alas lá na Câmara de Regeneração, que é como se você entrasse numa câmara mortuária e puxasse assim, tá cheio de cadáver.
São espíritos que estão vivendo sonos profundos e não podem ser despertados. Que se despertar, existem espíritos que são isolados, amigo. Porque se soltar aqui na sociedade, faz um caos. Imaginem, qual é o futuro de tantos que estão entre nós aqui na sociedade, que estão brincando com a vida. E as complexidades, principalmente para os poderosos, caracterizam dificuldades seríssimas que eles vão viver. Uma coisa é o indivíduo se prejudicar. Já é grave. Agora, quando ele se prejudica e prejudica o outro, ele está duplicando o problema. Agora, ele se prejudica o outro, e prejudica o outro, e vai aumentando esse raio de prejudicações, né? O que advém depois? Você conhece o Hospital Caminhos para Jesus? Vocês conhecem? É Caminhos para Jesus, é sim. Márcio Pacheco, diretor, amigo, espírita. Vocês já visitaram lá? Vocês já lidaram com aquelas crianças? É doloroso, amigo. Você vê cenas, por exemplo, daquelas crianças naquelas regiões de mais sofrimento lá da África, que as Nações Unidas, todas as organizações se sensibilizam, enviam pessoas, recursos para tentar ajudar uma criança completamente sem estrutura, sem condições até de andar, caindo pelo chão e os abutres vindo, comendo a criança ainda viva, porque estão extremamente desnutridas. A gente vê uma cena dessa, a gente fica chocado, querido. Por que Deus permite? Entenda o que eu vou dizer, hein? Não levem pelo outro lado. Uma criança que está vivendo uma situação daquela, por acaso, pega uma cena daquela, só como comparação, não estou dizendo que é, tá? Porque tem espírita aí que pega uma coisa, pega outra e fala que é. Quem fala que é, põe um pé atrás. Uma coisa é você dizer, pode ser. Porque afirmar, nós não temos autoridade para ficar afirmando o que muitos estão afirmando por aí. Mas pega uma cena daquela e pega uma fotografia do que sofria aqueles judeus nos campos de concentração na Alemanha, na Polônia, na Rússia, na época da Segunda Guerra Mundial. Aquela fotografia daquelas pessoas morrendo, completamente desnutridas. Compara as fotografias. Compara as fotografias. Quem promoveu a morte aqui tem responsabilidade, amigo. Não necessariamente vai ser ele que vai morrer daquele jeito. Pode ser o filho dele. Pode ser um familiar. Porque o negócio não bate, não é só na via direta, pode ser indireta. Então quem arranca alguma coisa de alguém, vai ter que devolver. Então a sua pergunta sobre inteligência desalinhada no mundo espiritual tem muito a ver com isso. Por que reencarna um indivíduo? Em tenra idade ele perde a audição? Fica cego? Mudo? Por quê? Você já viu alguma cena de alguém nesses filmes que passam por aí pegando um revólver e dando um tiro no ouvido de alguém? A queima-roupa? Por que o indivíduo fica tetraplégico? Paraplégico? Uma bala perdida atinge alguém e esse alguém vai viver um drama.
a princípio, sem ninguém responsabilizado, ou a ser responsabilizado. Então a lei de justiça, é uma lei que não imputa para o outro aquilo que o outro não tem a responsabilidade. Agora, por outro lado, observe. Quantas mentes brilhantes que estão se dedicando para aprimorar a vida na Terra. Eu contei para a Dora hoje que eu vi uma cena, assisti no jornal hoje, uma criança num hospital, recém-nascido, deveria estar numa incubadora, precisando de proteção, está num desses hospitais sucateados do Brasil, protegido, enrolado num saco preto, um saco de lixo, para tentar proteger um pouquinho, e ela toda entubada. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Essa turma que está pegando milhões e milhões dos cofres públicos para se enriquecerem, eles estão tirando desses lugares. Eles estão tirando das pessoas mais sofridas. Imagina o que é enganar pessoas de boa fé. Isso tudo traz responsabilidades seríssimas. E quando eu falo enganar pessoas de boa fé, eu estou falando de políticos. Eu estou falando de líderes. Eu estou falando de religiosos. A gente fica embasbacado. Você liga a televisão, assiste alguns cultos religiosos, que o indivíduo faz um show, mega star, fala de Jesus, fala de pecado, fala disso, aí daqui a pouco acaba a imagem dele, aí mostra ele num estúdio, todo penteadinho, com laque, com blush, tem isso ainda? Rouge, como é que é? Rouge que é antigo? Então eu sou do Rouge. Aí daqui a pouco ele está falando assim, pois é, meus irmãos, nós temos que manter a televisão. Olha, é isso e aquilo. E o povo dando dinheiro para eles terem vidas de príncipes, de reis. Isso é brincar com a boa fé das pessoas, seu amor. É enganar. Usar o poder espiritual para isso. O que vai trazer para nós de consequência? Entenderam o que nós estamos dizendo, Rodrigo? Por que nós estamos aqui agora? Vamos falar da gente? Ficou melhor, não ficou? Por que nós estamos aqui? Reencarnado, não é na FEAC não. Vamos lá para o nosso endereço? Qual que é o CEP da sua casa? Não pronuncie, porque pode chegar mais conta. Não fale em público. 31, não fala o resto não. 31 é lógico, né? Até aqui de Minas, né? Minas tem quase 10 milhões de habitantes, né? O meu amigo, 10 milhões de habitantes, a conta é sua? Chega, olha, você pode mudar. Você pode alterar o CPF, fazer plástica. Você pode virar o Michael Jackson, né? Todo alterado, mas a conta chega. Não tem jeito. A conta chega. Aí tem gente que fala assim, mas só acontece comigo. Por que acontece comigo? Porque fomos nós que escrevemos essa história. Lei da causa e efeito. Lei de causa e efeito, o senhor falou tudo. Por quê? Eu prometi, não vou dar conta, mas vai. Vamos tentar, Jesus, me ajuda. Paulo de Tarso fala para nós sobre essa questão. Lei, justiça, entendimento. E os procedimentos da libertação. Os procedimentos da luz.
O Evangelho é rico de passagens que falam de morte. Toda. Mas a parte extraordinária do Evangelho é a passagem da ressurreição. A promessa incomparável de Jesus, ninguém oferece com tanta maestria, com tanta bondade. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Isso é de um valor. Isso é que nos dá motivo, inclusive para dar a vida. É o que nós temos procurado fazer. Dar a vida para participar desse processo de colaboração. Aliás, o espírita tem esse desafio. Todos nós espíritas. Quanto mais nós nos envolvemos, mais a gente vai percebendo a beleza que é, a importância de favorecer, de inspirar, de indicar, de orientar, de encaminhar, de dar a vida para o semelhante. Isso é de um valor que nada nesse mundo pode te dar. Meu amigo, o muito obrigado ou vai com Deus não tem preço. Não é que a gente faz para isso. Não é que a gente faz para isso. Mas o bem que tu semeia, ele é o advogado seu pro resto da vida. É muito bom você encontrar com alguém, e se alguém olhar para você, sorrir, dizendo: pô, cara, não esqueça daquilo. Não estou dizendo que ele tem que falar e que você vai ouvir. Mas você olhar para uma pessoa, você se sentir bem com ela, porque vocês viveram algo de positivo. É tão diferente você encontrar com aquele indivíduo lá na esquina, assim, lá vem, meu Deus. Não é assim? Ainda mais quando você faz o mal para ele, você vai olhar com uma vergonha. Lá na Bahia diz assim: tu vai olhar com uma vergonha. Por quê? As circunstâncias vão apresentar para nós um pouco da revelação divina. O que significa para nós a experiência da morte e da libertação? Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, Paulo que tem no seu ministério falar de Jesus, falar do ministério de Jesus, do projeto de Jesus. A proposta de Paulo não é contar a vida de Jesus, porque os outros discípulos apóstolos já tinham feito. Paulo pega o conteúdo e vai explicar como que funciona esse mecanismo da inteligência espiritual. Os procedimentos da libertação. Por isso que Paulo sempre vai falar da ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui o que mais persegui os apóstolos. Não sou merecedor, mas eu vi Jesus na porta de Damasco. E Jesus, para nós, nas apresentações de Paulo, representa aquele mecanismo que nos livra desta lei. Da lei que, quando nós descobrimos essa lei, ela traz morte para nós. Nós somos cegos. E eu posso dizer para o senhor, com todo carinho, todo respeito, que nós estamos começando a nos movimentar como o cego Bartimeu, que foi atendido por Jesus. O cego Bartimeu clama pela intervenção de Jesus. E quando Jesus se aproxima, Jesus manda que traga o cego, que gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele gritava e o povo mandava ele calar, a multidão abafava. Até que Jesus
que o movimento se acalma, Jesus diz: o que está acontecendo? Aí ele manda que os discípulos trouxessem o Bartimeu. Jesus diz para ele: o que queres? O que queres que eu faça? O cego disse: Jesus, eu quero ver. É uma das expressões mais extraordinárias do Evangelho. Porque Jesus é mestre. Se ele atua como um terapeuta, é porque ele percebe que aquela dor está findando o processo dela. Emmanuel, no livro Fonte Viva, define que a dor é um processo. Emmanuel explica a dor como um processo. Um processo que vai nos levar à evolução. Pegou lá? Então o cego pede a Jesus: eu quero ver. Nós nós estamos cegos. Como Paulo de Tarso estava cego. Paulo de Tarso defendia a lei mosaica. Jesus incomodava profundamente por dois motivos. Porque ele via Jesus uma autoridade que o colocava perplexo. Ele era a maior autoridade do judaísmo na época. Ele estava sendo preparado para ser um ícone da história judaica. Ninguém vencia ele nos debates. Tamanha capacidade dele, desenvoltura e um magnetismo que ele trazia. Só que diante de Jesus, como dizia Arnaldo Rocha, ele ficava com Cochabamba. Jesus causava perplexidade, porque o magnetismo de Jesus é outro. O magnetismo de Jesus não é o do enfrentamento, é o do acolhimento. O magnetismo de Moisés, da lei, é do enfrentamento. A lei nos constrange. Só que a lei só vai nos constranger quando nós encontrarmos ou entendermos a lei. O que eu quero dizer com isso? A reunião espírita para nós é o despertar para a lei. A reunião espírita está dizendo assim: olha, esses elementos aqui, utilizados por você, vai te mostrar quem você é. E descobrir quem somos significa morte. Ai, 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 Casalberto. Falta 10 minutos. Devia ter começado. Qual que é o papel do Cristo? Eu vou trazer Paulo aos Romanos. Capítulo 7, versículo 6. O papel do Cristo é nos libertar da lei. Agora estamos livres da lei. Porque antes, deixa eu pegar aqui só para explicar. Quando você não sabe, o que você faz é lei. Estudem a carta aos Romanos, vocês vão entender isso. Quando eu não sei, meu amigo, o que eu faço é lei. O duro é quando o médico chega e fala assim: não é assim não, olha o que está acontecendo. Eu digo assim: não, mas eu não sabia. Lembra disso? Aconteceu isso com você? Ou então alguém chegar para você e falar assim: você está pensando que é isso, mas não é isso não, é isso. Aí a gente fala igual aquele programa de antigamente, né, cômico, né? Ah, é. Aí a gente fica com aquela cara toda quadrada. A lei, conhecer a lei é como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada atrás da pilastra, chega alguém e fala assim: oi. Deu aí? Deu, seu multa? Tem coisa pior do que ser descoberto no pecado. Isso é ótimo. Só que é o seguinte: a lei, os benfeitores espirituais não vão chegar aqui e ficar acusando, falando que a gente é isso, que a gente é... Não tem nada disso. Os benfeitores espirituais chegam para nós para dizer assim: o que queres? Eles não perguntam de onde você veio, o que você traz, que lugar que você mora. Não. O que queres? Na porta da casa espírita existe uma equipe de recepção. O Casalberto não viu ninguém. Na hora que você voltar, você presta atenção. Tem. Nossa senhora, vai comigo. Eu vou. Passo lá com você.
Minha filha que venceu, pai, seus amigos estão aqui. Eu falei assim, acende a luz, papai. Eu só pergunto isso de noite. De dia eu não quero nem saber dos meus amigos. Aí eu brinco com eles, faço coisa errada pra vocês verem. Meus amigos é tudo conviteiro, tudo. Eles me contam tudo. Ei? Descobriu. A lei é oferecida pela misericórdia. Os espíritos acolhem. Vem cá, tá precisando? Tá com enxaqueca, tá com dorzinha aqui? Vem cá que a gente vai cuidar de você. Só que eles fazem isso com tanta bondade, com tanta desenvoltura, com tanta repetição, que a gente começa a ficar prestando atenção e contagiado por eles. Esse pessoal é diferente. Eles fazem tudo, não cobram nada. O pessoal lá é gente boa, hein? Então vamos ver o que eles fazem? Aí que você morreu. Vou ficar amigo deles. Quebrou as pernas. Aí, quando a gente começa a conhecer a história, aí você vai perceber que cego, coxo, estrupiado, cheio de questões para resolver. E eu cheguei aqui acompanhando minha namorada, achei que estava tudo bem, agora ela foi embora, terminou o namoro e eu estou esse caco aqui frequentando a reunião espírita, mas eu não abro mão da reunião espírita. Por quê? Jesus vem me libertar desta lei. Porque eu acho que a lei, ela constrange, mas na realidade a lei liberta, ela não vem para machucar. Aí o Paulo diz assim, vamos lá. Agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Morremos para aquilo que nós estávamos retidos. Para que... Sim. Jesus diz assim, no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 32. Conhecereis a verdade te liberta. A verdade não é para machucar. A verdade é para dizer assim, fez, está escrito, não tem mais jeito. Lembra que todo mundo fica repetindo aquele pensamento do Chico? O Chico falou que ninguém pode voltar atrás, mas podemos escrever um novo futuro. Fica todo mundo repetindo isso. Eu achei tão bonitinho, teve até um deputado na votação, lá na Câmara, citou Chico Xavier. Olha que bonitinho, como que nós estamos evoluindo. Já estão citando. Como nós estamos aqui também citando. Vamos ver se a gente põe em prática. Ou seja, se estávamos... Quem comete pecado é servo do pecado. Eu estava citando o capítulo 8 de João, aí eu citei o 32, agora eu cito o 34. Cometer o pecado é servo. Retido. Só que antes não era pecado, porque você não sabia. Aí eu era feliz e não sabia. Tinha até a música, né? Eu era feliz e não sabia. Porque você não sabia. Se você não sabia, tudo que você fez lá atrás, amigo, está feito. Você vai ficar continuando a olhar para o retrovisor? Qual que é o papel do Cristo? Nos libertar para que nós nos desvinculemos. Porque o pecado... Olha o que o Paulo fala. O pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. O Paulo está explicando isso. Se você não conhece a lei, o pecado estava morto. Você conhece a lei, o pecado nasce. Aí que você vai falar assim, meu Deus, agora que eu estou entendendo. Por isso que o Paulo fala que Jesus propõe uma morte. Não tem duas. Tem muita gente perdendo um tempo danado falando de uma morte. Então não tem reencarnação. Em momento algum, o Evangelho, quando fala da palavra morte, está falando de reencarnação, não, gente. Isso é assunto mais do que liquidado. Não é para quem fica brigando contra. O Evangelho, quando fala de morte, está falando de morte consciencial.
descobriu a lei? Morte. Morte naquilo que estava nos prendendo e a gente não sabia. Aí o Cristo vem dizer no Evangelho de João, eu separei aqui hoje, para a gente concluir a atividade. Jesus, no final do capítulo 12 de João, que é um texto magnífico, ele diz assim: Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Calma. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Sabe por quê? Porque está vendo a mim, não está vendo não. Você está olhando para mim, você não está vendo nada. Você tem que prestar atenção, é no que representa o que você está vendo. Ficou difícil? O indivíduo está assim, ele está julgando um tomate na cara do outro. Aí ele está assim, não presta, jogou o tomate em mim. Ele não está vendo a real situação. Ele tinha que prestar atenção era no tomate, e não na pessoa que julgou. Porque quem julgou o tomate está sendo instrumento da vida. O que Jesus veio fazer? Todo mundo estava achando que ele era Deus. Não, peraí, vocês não estão me vendo. Vocês estão vendo aquele que me enviou. Sabe por que nós estamos vendo aquele que enviou ele? Porque ele só ofereceu o quê? O que Jesus ofereceu para nós? Eu vou ajudá-los. A sequência do texto. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, ele é luz, que crê em mim, não permaneça nas trevas. Jesus, me perdoe. Segura os meninos lá 5 minutos para mim. Eu estou falando sério. Você mesmo, o único que está aí encarnado. Prestem atenção. Eu preciso de 5 minutos. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele é luz. Ele representa a luz de Deus. Ele representa amor. Ele representa bondade. Ele representa mansuetude. Ele representa perdão. Ele representa evolução. Ele representa Deus. Ele representa todo o seu potencial que está adormecido. Pegaram lá? Ele representa toda a felicidade que nós almejamos. Ele representa toda a paz que nós suplicamos. Ele representa a libertação das trevas. Ele é a mão que se estende. Ele é o ombro que ombreia. Ele é a presença que divide. Ele é o amor que completa, que preenche. A gente busca o amor fora. A gente busca amor nas pessoas. A gente busca perfeição no quem está do lado. A gente não está entendendo que precisamos de ressuscitar dessa morte. Por isso é que nós estamos sofrendo. Nós estamos passando pelo processo do Calvário. Quando tudo acabar, a gente vai despertar e observar que o amor verdadeiro, e por isso ele disse, e quem crê em mim, lembra? Eu não vim de mim, mas depois ele fala, mas quem crê em mim? Acreditar nele não é acreditar no indivíduo Jesus, embora tenhamos que acreditar nele. Tenhamos não. Bem-aventurado que acredita.
Acreditar nele significa acreditar naquele que é vitorioso. Porque a gente acredita muito facilmente na mentira. Uma boa conversinha compra a nossa consciência com uma facilidade enorme. Agora ele não vai lá na sua casa te convencer. Ele só fala no seu coração dizendo: vinde a mim. E sofrimento, aí a gente é culpado por isso? Não, ninguém é culpado. Ninguém é culpado. Ninguém é culpado por errar uma questão numa prova. Nós somos aprendizes. E o aprendiz tem que observar o professor que está sempre pronto para dizer: meu filho, estuda mais. Presta atenção nas lições. Porque um dia tu vai ser premiado. Tu vai conquistar. Tu serás vitorioso. Por isso é que Deus nos oferece a eternidade. Por isso é que Deus nos sustenta, nos provê com tudo que nós precisamos. E eu vou encerrar com a orientação da nossa coordenação que me pede para dizer: nós sofremos pelo que nós não temos, enquanto deveríamos ser felizes com o que detemos. Ninguém é feliz, lembrem disso, por viver. Nós podemos e seremos felizes quando aprendermos a conviver. Porque o próximo é que vai nos guindar para os planos celestiais, operando em caridade e agindo sempre em nome da misericórdia da providência divina. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos os internautas, os nossos amigos que nos acompanham dos seus lares. Muito obrigado pela presença, pela insistência, pela perseverança no estudo. Na próxima semana nós teremos um feriado, na quinta-feira, e por isso não teremos atividade nas sextas-feiras, porque eu fiquei sabendo que espíritos evoluídos como vocês precisam de descanso. Então não teremos atividade, mas eu gostaria muito de contar com a presença de vocês daqui a 15 dias, para a gente poder dar continuidade com o estudo da questão 75 e diante. Valeu, obrigado, me desculpem pelas irreverências hoje, porque hoje eu já ouvi que eu até estava muito criativo, mas na realidade... Não, mas já puxou a orelha, não tem jeito. Não vem querer falar que é elogio, não, porque já puxou a orelha certinho. Você só foi instrumento, eu estou olhando para você não, filho. Eu estou olhando para quem te usou. Não foi isso que eu acabei de dizer? Deus nos abençoe, felicite as famílias. O próximo, o feriado, é o feriado é um feriado católico, né? Que reverencia a história de Jesus, aspectos da história de Jesus, e independente que para nós todos os dias são dias de Jesus, mas dentro do calendário que nós vivemos no contexto do Brasil, vamos reverenciar mais ainda, fazermos prece e vibrarmos por todo esse momento que passa o Brasil. Nunca o Brasil esteve com tantas condições para cumprir a missão de ser o coração do mundo. Aí fora vocês vão ouvir que nunca o Brasil teve com tantas dificuldades. E os Espíritos estão dizendo, nunca o Brasil teve tanta oportunidade como agora. Está chegando o momento de conhecer a lei e de se libertar com Jesus dessas injunções do passado. Deus nos abençoe. Ave Cristo.